Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno. Ele que é arquiteto, cientista político, sociólogo. Vai estar falando hoje sobre eclipse e rejuvenescimento. Vamos aqui aguardar o nosso querido Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesse momento de transformação. Palestrante internacional, ele conduz rituais e cerimônias em lugares sagrados da Mãe Terra. Formado em arquitetura e urbanismo, sociologia e política e pós-graduado em economia política pela USP. E hoje ele vai estar falando então sobre esse eclipse que aconteceu de madrugada, né? E a energia do rejuvenescimento. E amanhã eu tô aqui com o Albano Macedo, engenheiro e astrólogo oficial da Pax, também falando sobre esse eclipse híbrido, que são só 7 que acontece a cada 100 anos. Olha só que momento especial que a gente está vivendo. Oi, Ricardo, Célia, Márcia Ferreira, Lohane, obrigada pela presença. Tá frio a beça aqui, 20 graus, mas tá aquele vento gelado. Parece que realmente o outono resolveu dar o ar da graça. Mas tudo bem, né? Que seja bem-vindo e que a energia da Mãe Natureza possa nos sustentar com saúde, equilíbrio, amor, paz, luz. Esse final de semana a Pax está aberta. No sábado, Silmara, legal. Pois é, o filhote da maritaca, muito legal. Vamos que vamos. Diego, yes, muito rejuvenescimento para todos nós, né? Se Deus quiser, com saúde. Sábado tem 2 vivências com entrada franca, 1 quilo de alimento às 11 da manhã. A Karen e a Malu vão fazer uma celebração para a Mãe Terra. E depois, às 14 horas, a Luciana Salad vai fazer a iniciação a Madame Pele, que é a deusa dos vulcões, lá no Havaí. E também vai ter leitura de carta, meditação, tá bom? Alô, Zizi querida aí na Flórida, desejo que você esteja mais quente do que nós aqui em São Paulo. Aqui tá marcando 20 graus, mas eu tô toda enrolada aqui em cobertor, com trocentas coisas no pé, porque realmente o frio é forte, né? E vamos que vamos nesses momentos de transformação planetária. Vamos ver se o Bueno já tá por aí. Não, ele não está por aí, mas ele tá chegando. Porque eu conversei com ele agora há pouco, tá tudo certo. Tem internet, não está acontecendo nada de chuva nem ventania, então vamos aqui dar boas-vindas ao querido Cleudio Bueno para que ele hoje possa estar madrugado, né? E a energia do rejuvenescimento. Vamos lá? Hello, Buenito, cadê você? Estou arrumando aqui meu pé para ficar mais quente, porque realmente não está dando certo. E aí, tudo bem? Tudo. Eu estou apertando o botão daqui, você aperta o botão daí, não sei o que acontece. Não queria Não, entrar, vinha, eu solicitava, mas não entrava. Aí eu via você apertar botão aí, tal. tá dando tudo certo. Não sei, o tempo também não está ajudando muito, está muito frio, né? Aqui acho que vai cair daqui a pouco chuvisqueiro, alguma coisa assim, então, já viu, né? Bom, Carmen, Vamos lá. vamos começar então, né? Mas antes da gente começar, vamos pedir para o Arcanjo Miguel, né? Proteger toda a nossa família, as pessoas que nós amamos, o Amém. planeta Terra, a todos os reinos que aqui convivem conosco, para que nós possamos ter, assim, então, um feriado muito bom, muito gostoso, com toda a proteção e o amor e o zelo do Arcanjo Miguel. Façamos, então, oração, fechando os nossos olhos e nos concentrando na nossa chama trina que está no nosso coração e que brota através da nossa centelha de vida. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti
que a nossa inspiração, intuição, através da nossa doação, seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego e nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Bom, não sei como é que ficou, porque não sei se eu que fiquei congelado ou foi você, porque não fui eu. Que fui eu que congelei. Foi. Tomara que a oração tenha feita inteira, então, porque... Não, deu. A oração eu ouvi inteira. Pode ficar tranquilo. Porque você ficou girando, então quando você gira, não sei se sou eu, às vezes que congelo ou é você, né? Mas como a coisa está a nível de internet, não está muito católica, né? Então, vamos ver. Vamos lá. Carmen, vamos lá, vírgula, ponto, exclamação e interrogação com 3 pontinhos, né? Você, quando está fazendo os seus temas aí, você precisa rezar mais um pouco, porque nós estivemos falando ultimamente bastante sobre longevidade e mortalidade. Eu não sei de onde você tirou esse rejuvenescimento. É a mesma coisa. Eu não sou esteticista, né? O Ricardo e outras pessoas escreveram que ouviram a oração inteira, tá? Gratidão. Obrigado, Ricardo, gratidão. Eu não sou esteticista, né, para ficar falando sobre rejuvenescimento, sobre longevidade ainda vai um pouquinho, né? Mortalidade também a gente se arrisca. Eu não sei, essa coisa do eclipse, né? Pegou muita gente meio desprevenida, né? Acender uma velhinha de vez em quando ajuda para escolher os temas também, viu? Tá bom? Mas a nível de rejuvenescimento, a única coisa que eu me lembro assim mais vagamente, né? Era do Horizonte Perdido, né? Que tem o Shangri-La, né? Que tem lá um pessoal totalmente rejuvenescido e quase imortal, né? Tem aquele padre francês que se torna o lama de Shangri-La, né? Que já estava vivendo quase 700 anos lá quando o pessoal chegou, né? E os habitantes, 100 anos lá para os caras era 15, 10 anos, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque talvez lá no Tibete tem um spa, alguma clínica lá que as pessoas que querem viver nesse momento, né, possam viver. E tem também a fonte da juventude, né? Que tinha o Ponce de León, né, que era aquele espanhol que chegou na América Central, mais basicamente ali em Porto Rico, né, Costa Rica também, as ilhas ali, um pouco do braço, né? Quase uma península que liga a América do Sul, América do Norte. Ele também foi o primeiro explorador a chegar na Flórida. E ele viu tantas flores bonitas lá, tantas coisas lindas, que ele acabou praticamente dando o nome daquele estado em Flórida, justamente por causa das flores. E ele sempre buscou, né, a fonte da juventude. Porque você beber da água da juventude, você praticamente voltava X tempo na sua vida, dependendo de quanta água daquela fonte da juventude você tomava, né? Mas aqui eu vou seguir mais ou menos os princípios do mestre Saint-Germain, que nunca me deixou na mão, né? E vamos ver no que vai dar. É a única, é o socorro que me veio, porque eu não entendo muito de rejuvenescimento. Aliás, essa coisa da longevidade, né, com a imortalidade, sem ter a presença do rejuvenescimento, eu não sei nem como é que fica, porque se você continua envelhecendo na sua longevidade, vai chegar uma hora que
vai falar, pô, não dá para fazer mais nada, né? Nem pegar É, elevador vai dar para pegar. Então, essa coisa do rejuvenescimento, ela tem que estar presente junto com a claro, transformação do DNA para a questão da claro, longevidade e da mortalidade, não é verdade? claro. Então, tem algumas coisas que o mestre Saint-Germain acaba nos ensinando através das regras do livro de ouro, que foi compilado e foi escrito, né, junto com a questão da ponte para a liberdade e junto com a ponte de Berlim. Então foi feito um eixo e muito material a respeito dos 3 livros principais do mestre Saint-Germain foi feito nessa área. E tem a Anne Mundi, né? A Nandi Mundi, deve ser uma coisa assim, mais ou menos, que trabalha muito a respeito das coisas que o mestre Saint-Germain faz, e tem uma pessoa muito estudiosa também a respeito de tudo que o mestre Saint-Germain foi transcrito através das suas mensagens e por ele mesmo, que é a Tânia Rezende, e ela fez praticamente um resumo de 9 princípios, né? E que o mestre Uhum. Saint-Germain escreveu, 9 princípios ou 9 dicas, cada um faz mais ou menos aquilo que acha que deve ser escrito, a respeito do Saint-Germain, para a questão da saúde, da proteção, da nossa alegria, do nosso rejuvenescimento e na busca dessa imortalidade ou da longevidade, como alguns querem colocar. Então, a menina que também faz as coisas no nosso WhatsApp e lá no Telegram, vira e mexe, ela coloca essas dicas também do livro de ouro do Mestre Saint-Germain. E Sim, ela a Carla, veio, é, a Carla. a menina, Gratidão, Carla. a Carla, e, e quando você sugere algum tema, eu percebo que ela começa a fazer alguns posts pequenos em cima do livro de ouro do Mestre Saint-Germain, para ir já sinalizando mais ou menos aquilo que a gente vai falar ou aquilo que a gente vai discutir. E uma das coisas que a gente vai falar hoje é a respeito de como que a gente levanta todos os dias. A gente vem falando algumas vezes, e eu venho falando em cima daquilo que eu conheço, daquilo que eu li, da minha forma de ver as coisas, né? Mas Sim, o mestre, ele é muito pontual naquilo que ele pede, naquilo que ele escreve. Não que seja detalhista e nem chato, muito pelo contrário, mas ele ensina como deve ser feito. E às vezes a gente faz do jeito que a gente quer. E não é do jeito que a gente quer. É do jeito que ele ensina. Né? Eu até tenho muitas discussões com você a respeito disso. Né? Que às vezes você acha que a chuveirada é pura e simplesmente. Né? Não, a chuveirada tem que ser como ele ensinou. Senão não está valendo. Né? Mas talvez para você valha. Né? Diferente do que é para mim. E ele fala que a gente tem que começar o dia, quando a gente abre os olhos, sempre com gratidão, com luz e pedindo proteção. Mesmo que a gente tenha dormido não muito bem, mesmo que os nossos sonhos não tenham sido aqueles que nós gostaríamos que fossem. Né? Então, ele dá uma explicação a respeito disso, que ser grato é levantar para um novo dia. Aquilo que já foi vivido, aquilo que já foi sonhado e foi pensado, não existe mais. sim. No momento que você abriu os olhos, você abriu para um novo dia, para uma nova situação, que ela pode ser construída diferente de tudo aquilo que você já viveu. Sim. E a gente sempre parece que quando nós abrimos os nossos olhos, nós estamos dando continuidade daquilo que nós vivemos o dia anterior. Então ele fala que não, espera aí, não é bem assim. Pode ter determinados assuntos e determinadas situações que você vai dar continuidade, mas isso não é a sua vida. É aí que às vezes a gente esquece, né? Porque a gente acha que é a continuidade do dia seguinte. Ele fala, não, são determinados assuntos e determinadas coisas que a gente vai dar continuidade.
mas o dia em si, ele pode ser feito de uma maneira completamente diferente do que ele foi feito. Então, ele fala assim: acordou, agradeceu, se envolveu na luz e pediu proteção, sempre diga essa frase: hoje eu vivo para a alegria. Hoje eu vivo para a alegria. Quer dizer, você vai ser contagiado todos os dias também pela alegria, porque a alegria, ela espanta todos os males e todas as sombras, todas as trevas, todos os obsessores, tudo aquilo que pode envolver você naquele dia do qual você está acordando. É como se você tivesse sendo envolvido num casulo. Aquele casulo que a gente vê, né, na transformação da lagarta para borboleta, né? Sai da lagarta para virar uma borboleta todos os dias, se você quiser. E a única coisa que pode afastar até obsessores, a sombra, a negatividade, tudo que envolve você naquele dia, ele fala que é a alegria. Quando o mal ele chega perto de você ou ele está próximo de você, se você estiver alegre, ele se afasta imediatamente de você, porque ele não aguenta ver você alegre, não aguenta ver você feliz. Então, quando a gente acorda, não esquecer de dizer: hoje eu vivo para a alegria, porque daí você se envolve nesse casulo de luz, de proteção e de gratidão, e ali a sua alegria vai se fortalecer e ela vai expandir naquele dia. Então você será, vamos dizer assim, um ponto de luz para tudo que tiver perto de você. E nada vai chegar em você. Então, isso ele fala que é uma benção muito especial e muito poderosa, que vai poder também transmutar junto com a chama violeta, né? Porque assim que a gente já pensou, né, na gratidão, pensou na luz e na proteção, e disse essa palavra: hoje eu vivo para a alegria, você vai sentar na tua cama e vai pôr os pés no chão. Quando você põe os pés no chão, nessa hora vem a chama violeta. É só falar: chama violeta, ela vem porque você chamou. Junto com a alegria que você acabou de colocar, vamos dizer assim, esse mantra, né? Como sendo um mantra do dia que vai te favorecer, mais a chama violeta, a gente fica totalmente longe de qualquer tipo de negatividade. E se porventura alguma coisa não muito legal chegar perto da gente, imediatamente ela é dissolvida. Sim. Por essa energia que se expande em torno da gente, muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem que se lembrar de fazer as coisas corretamente como ele pede, para que as coisas aconteçam para a gente como nós gostaríamos e desejaríamos que acontecesse todos os dias na nossa vida. Sempre buscando coisas positivas e sempre buscando no mundo externo alguma coisa que não nos crie dificuldade naquele dia. Muito pelo contrário, que tudo ande de uma forma muito limpa, sem obstáculos e sem entraves. A outra coisa que ele ensina, e a menina que faz as coisas para a gente no WhatsApp e no Telegram, colocou de uma forma mais simples durante a semana, foi a questão do benzimento da água. O benzimento da água nada mais é do que magnetizar a água. Nós estaremos magnetizando a água. Tem várias formas de se magnetizar a água, tem várias formas. Nós mesmos, quando nós estávamos com a Pax aberta em todas as orações de quinta-feira, que durou anos, acho que durou quase 30 anos isso, né? A gente deixava um recipiente com água
né? Ela era azul, a gente tirava a tampa, né? E durante as orações aquela água estava sendo fluidificada e magnetizada. E em todas as orações no final, antes da pessoa sair da casa, ela tomava um copinho, aquele copinho de plástico de café, tomava ali a água. Às vezes a gente até descia antes, preparava inúmeros copinhos para não ter fila, né? Porque ia muitas pessoas nas orações de quinta-feira. Nós chegamos a ter quase 600, 700 pessoas em quintas-feiras, então não daria para ficar tumultuando na hora de beber água, né? Então a gente tinha daí vários recipientes, descia 4, 5 voluntários, todo mundo enchendo, né, os copinhos e já ir distribuindo na mão das pessoas, as pessoas iam tomando aquela água e jogando já numa lixeira providencial que a gente tinha ali perto da porta. Aqui, na coisa do Saint-Germain, a coisa funciona de forma diferente. Ele fala que a gente deve preparar um copo d'água, vejam só, mais ou menos nesse estilo que eu tenho aqui, ó, que eu sempre tenho também um copo d'água, das minhas orações, das coisas que eu faço, mas ele fala assim, você deve ficar em pé, né? Você deve ficar em pé ao lado do copo d'água e estender o braço esquerdo. Então ele pede para estender o braço esquerdo com as mãos espalmadas para cima. Ele pede, né? Para a gente ficar em pé, erguer o braço esquerdo com as palmas das mãos estendidas para cima, né? E com a mão direita, a gente pegar e colocar em cima do copo. Em cima do copo. E fazer mais ou menos, deixa eu ver onde eu estou aqui, aquela situação da gente passar a mão em cima do copo. Eu costumo fazer sempre anti-horário, porque é a questão da circulação da energia da espiral que sobe, né? Mas quem fizer horário também traz uma energia. Aqui ele não fala como a gente deve colocar a mão direita, mas apenas a gente deve ter por escrito. Aí ele fala, né? Fazer uma cartolininha, fazer alguma coisa, até depois, se for possível, plastificar para ficar mais fácil, para fazer sempre que precisar fazer, vamos dizer assim, essa cerimônia ou esse ritual, dizer a seguinte frase: eu sou a presença divina que carrega esta água com a essência divina da vida, que eu beba agora e que renova os meus corpos com perfeita saúde e eterna juventude. Sim. Bebe então a água, aí ele pede para a gente beber a água e pegar e mantendo sempre a mão esquerda partindo do lado esquerdo. Então, aqui eu vou estar sentado, mas vamos supor que aqui seja o meu peito, né? Eu pego a minha mão esquerda e saio do meu lado esquerdo, passando a mão até o arco das minhas costelas, voltando pelo lado direito e indo até a minha virilha, como se eu estivesse fazendo um círculo em volta de toda essa parte aonde concentra-se o meu plexo solar. Uma vez feito isso com a mão esquerda e partindo sempre do lado esquerdo e fazendo esse arco para o lado direito até a minha virilha, nós devemos fazer isso umas 2, 3 ou 4 vezes, enquanto a gente estiver bebendo a água. E aí, procurando manter a consciência nesse exercício da purificação da água e da fluidificação e magnetização da água, a gente deve dizer mais uma frase, ou mais um decreto, ou mais uma âncora para essa atividade. Eu sou a atividade perfeita de cada órgão e cada célula do meu corpo. Aí a gente falando isso, aí naturalmente, né, quem vai classificar pode pôr essas frases atrás, né? E fala, termina-se assim: eu sou
a perfeita saúde que se manifesta em cada órgão do meu corpo. Mais uma vez, eu sou a perfeita saúde que se manifesta em cada órgão do meu corpo. Mais uma vez, eu sou a perfeita saúde que se manifesta em cada órgão do meu corpo. Então, essa última frase, 3 vezes. A outra fica a seu critério. Você pode dizer 1, 2 ou até mesmo 3. As outras 2 frases que ele falou. Porque, na verdade, são 3, né? A primeira, eu sou a presença divina que carrega esta água com a essência divina da vida, que eu bebo agora e que renova os meus corpos com perfeita saúde e eterna juventude. Essa foi a primeira. A segunda, eu sou a atividade perfeita de cada órgão e cada célula do meu corpo. E a terceira e última, eu sou a perfeita saúde que se manifesta em cada órgão do meu corpo. Uma vez feito isso, você pode pegar e continuar bebendo a sua água. Porque naquela primeira bebida, a gente não pode fazer guti. Mesmo porque o rim e o fígado não são automáticos, né? Geralmente, aquilo que o rim não absorve, não freia, vai geralmente para o fígado. E beber água, ainda mais em pé, de uma vez só, ele não vai poder acelerar da forma que nós gostaríamos. Então, o certo é tomar uns 3 goles do copo que você preparou, dar uma parada, de preferência, aí pode dar uma sentada, né? Pode dar uma sentada depois que fez todas as frases, os decretos, esses mantras, dá uma sentada, o copinho ainda está lá com água, e aí nessa sentada você pode beber mais 3, você pode beber mais 5 goles. Você faça isso, eu faço isso, ouvindo música, é evidente. Eu faço isso praticamente ouvindo música, porque daí eu estou envolvido no clima da chama violeta, que é o próximo passo aqui, que ele diz o seguinte. A terceira dica, ou o terceiro ponto que ele levanta é: use a luz violeta como se fosse um banho, ou no próprio banho. Então, vai ficar a critério de cada um. Inclusive, existem figurinhas, né? Quem está em vários grupos espirituais ou esotéricos, eu frequento alguns, geralmente, às vezes, vem uma figurinha com um chuveiro, né? Com a luz violeta, como se fosse realmente um banho. Eu recebo as figurinhas, é um banho. Né? Não aparece a pessoa tomando banho, evidentemente. Mas é um chuveiro, saindo do chuveiro água, né? Violeta, como se tivesse tirado uma fotografia. Então, ele fala, ou a gente visualiza esse chuveiro em cima da gente, está muito frio, não vou tomar banho. Então, vamos visualizar esse chuveiro de luz violeta em cima da gente. Não, está gostoso, está calor, hoje é o dia daqueles que a gente toma 2, 3 banhos e ainda está com calor. Mas se tiver um dia normal, como foi feito ontem, né? Hoje já está um pouco frio, mas ontem foi feito um dia muito bonito, só à noite que esfriou, a pessoa de manhã vai tomar um banho antes de sair para o trabalho, ou antes de estudar, fazer alguma coisa, imaginar que aquela água que está caindo do chuveiro seja violeta, porque daí nós estaremos tomando um banho de luz violeta. E ele fala que isso, para que a gente possa ter a nossa situação corporal e dos corpos que ficam na nossa volta, que é o corpo emocional, o corpo mental, o corpo etéreo, ele fica através de uma transparência, ele fala, através de uma transparência de luz violeta, que nós podemos sentir de uma forma tão leve essa água que nem parece que nós estamos tomando banho. Isso vai mostrar para cada um de nós que a
a água violeta, ela está também nos purificando. Por isso nós nos sentimos leves. Por isso que nós nos sentimos com uma energia mais curativa, podendo transpassar e envolver completamente toda a nossa frequência vibracional, mostrando que aquela alegria primeira, lá atrás, que nós falamos, está sendo despertada através da vibração do amor que nós sentimos pela luz, pela proteção e pela alegria. Então, é muito importante que a gente pudesse tomar o nosso banho todos os dias, né? Imaginando, visualizando que aquela água que cai sobre nós, ela seja violeta. Isso é muito importante. Você veio aqui para frente, você vai falar alguma coisa ou não? Não, não vou, pode falar. Eu estou esticando as minhas costas. Tá bom. É que quando você vem para frente, eu acho que você vai falar alguma coisa ou vai perguntar alguma coisa. Quando eu vou falar, eu levanto a mão. Tá bom. Então, o quarto ponto que ele coloca dessas dicas para a gente melhorar toda a questão do corpo físico nosso, dos outros corpos inferiores, dando uma possibilidade maior da longevidade, do rejuvenescimento na busca da imortalidade, ele diz que nós temos que procurar os nossos programas certos. Caramba, será que nós somos um mini computador? Será que nós somos um software? Será que a gente é programado para determinadas coisas que a gente não pode mudar? Mas acontece que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, segundo a última vivência que ele diz, é tudo na nossa vida e que nunca sofrerá interferências de parte alguma. Então, quando ele fala de programas, ele está falando realmente daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente faz quando a gente quer se divertir ou quando a gente sai do casulo. Ele está falando exatamente disso, né? E ele fala que quanto mais a gente ficar longe dos programas que geram medo, que geram dúvidas, que geram raivas, isso nos torna mais propensos expostos a agressões, a manipulações de todas as esferas da nossa vida. E ele fala assim, você é um filho da luz, né? Você é um filho da luz e você está sendo desobrigado, quando você escolhe alguns outros tipos de programa, não fazer as escolhas corretas diante daquilo que a corrente da misericórdia lhe propicia. Então, seja inteligente e abra-se para a luz divina e para a sua fonte. E coloque uma torrente sempre de luz contra o medo, porque aí sim a doença não vai te favorecer e todas as imperfeições do mundo se afastarão de você. Então, depende muito daquilo que a gente assiste, para onde a gente vai, que tipo de ambiente nós estamos, porque, às vezes, nós somos obrigados a romper com determinadas, inclusive, amizades que nos levam a uma transformação daquilo que a gente não quer ser. Por isso que os pais, muitas vezes, dizem, né? Digas com quem andas, que eu te direi quem és. Porque justamente as amizades que nos influenciam, levando, às vezes, a gente para lugares que não são propícios e nem têm os programas que seriam necessários para nós. Eu não estou pedindo aqui para ninguém virar santinho. Não é isso, pessoal. Nós não estamos nessa fase ainda de virar santo. Não estamos. A gente está numa fase de aprendizado. E tudo que vem como aprendizado e a gente puder se aproximar de uma forma mais perfeita perto daquilo, ao nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual, ela se torna maior, diante, inclusive, daquilo que nós viemos fazer. Porque fazer uma coisa é você chegar naquele seu limite. Você
avançar do seu limite é você perceber que você pode ser um ser ilimitado. E aí é onde todo o seu desenvolvimento ele pode acontecer. Sim. Então, não vamos nos transigir, segundo ele, né, para a escuridão, para as trevas, para as sombras. Nós temos a vestimenta que nós precisamos todos os dias para que nós não caiamos nessa armadilha. E essa vestimenta é e será sempre a luz violeta. Nós devemos estar envolvidos nela sempre, para que todas as outras causas que possam nos destruir sejam simplesmente dissolvidas e transmutadas, para que a harmonia e o equilíbrio tome verdadeiramente conta do nosso corpo, o nosso corpo físico, o nosso corpo material, aonde é o tempo e a sustentação da nossa alma e do nosso espírito. Para esse desenvolvimento ocorrer, por incrível que pareça, nós temos que estar na matéria. Sim. Essa é a lição primordial, né? Por que já não é perfeito lá em cima? Por que tem que descer aqui em matéria? Primeiro, por causa da desobediência lá dos outros dois lá atrás, né? Que a cobrinha encheu bem a orelhinha e aí deu no que deu. Depois, em função do Noé, né? Que veio o dilúvio, dissolveu todo mundo e começou de novo. Embora não tivesse a cobrinha, o ninho dela veio junto com Noé dentro da arca. Então, quer dizer, não teve jeito, ela teve que procriar. Então, a gente tem que ficar esperto. Já que ela não fala mais, a gente tem que ver quem fala para a gente estar fugindo disso. Tá bom? A quinta dica. Aí ele fala assim, olha, não tem cura. Não tem cura sem perdão. Ele só falta falar isso e botar um ponto de exclamação. Pá! Não tem cura sem perdão. Você quer ter cura, você precisa perdoar. E o que você vai perdoar em primeiro lugar? Você vai perdoar em primeiro lugar o seu passado. Porque Sim. é o seu passado que está atrapalhando a forma mental de você se desenvolver. Porque cada coisa que você faz ou vai estar fazendo, uma hora a sua mente ela vai te trair e vai voltar naquele passado. E aquele passado ele fica te remoendo, ele fica te destruindo por dentro, involuntariamente, não por causa dele, mas por causa do seu corpo mental. Então ele fala que o ponto mais importante para a gente destruir isso é o nosso mental, que todos nós devemos, através dos pensamentos e dos sentimentos negativos que nós tivemos e construímos, contrário àquilo que o corpo físico precisa, que é de paz, né? Porque o rejuvenescimento, a causa dele, para que ele possa ser processado dentro de nós, é a paz. Sim. A paz é condicionante primordial para o rejuvenescimento celular, dos órgãos, porque tudo em nós ele pode ser reconstituído pela paz, Sim. pela tranquilidade, pela harmonia, pelo equilíbrio. Né? Não só as células, os órgãos também se recompõem, o fígado se recompõe. Tudo em nós pode ser reconstituído, mas por nós mesmos, não só pelos médicos, grandes curadores, mas nós devemos aprender a lição através do perdão, aonde as forças das chamas que estão dentro de nós, que é o princípio inerte de toda a semelhança divina, entre eu, você, o Ricardo e todos aqueles que nos ouvem aqui, é que nós temos a mesma chama dentro de nós. O que difere um do outro é justamente a vibração, a altura delas, né? A frequência que elas estão vibrando, a dimensão que cada uma tem na largura, na altura, né? Na profundidade. Sim. É isso que vai diferenciar. É isso que vai diferenciar. Agora você congelou, God. É isso que vai diferenciar. Foi a tua última frase. E aí, família Pax, vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Acho que agora é o Bueno, né, que acabou congelando. Anjinhos da Technology, please. Congelou o Bueno. Acredito eu.
Ok, muito bem. Agora você entra novamente e continua falando. Tá muito legal. Como a gente teve o eclipse, então ele está falando sobre eclipse e rejuvenescimento. Obrigada aí pelo feedback, ainda bem que eu não congelei, estamos juntos, né? Nesse momento aí de transformação planetária. E vocês estão se sentindo bem depois do eclipse? Imagina que é uma energia que só acontece 7 vezes em 100 anos. Olha que demais essa conjunção, hein? Muito legal, hein? Então a gente ainda vai sentir essa frequência, mesmo porque tem o próximo eclipse no dia do Vesak, 5 de maio, né? Obrigada pelo feedback. Eu, E aí? eu congelei ou foi você? Você agora foi você que congelou. Então, mas você sabe, quando você se mexe muito nessa sua cadeira, a sua forma, ela modifica. E aí começa o congelamento. Ah, A é? sua câmera, Então eu vou ficar quieta. a sua câmera, eu acho que é o princípio do congelamento. Ah, Quando você, como é ela que dá o start, como você que tem o controle, quando você vem para frente, você se mexe, tudo a sua silhueta, a sua forma, ela se transforma. E aí começa ok. a virar um Tentarei negocinho aqui e você ficar congela. quieta. Eu tô estalando as Cada vez, costas. olha, você veio para frente de novo, teve o princípio do congelamento. Você Tá, tem tô que quieta, ficar de uma forma estática. tô congelada, pronto. Eu posso me mexer, porque eu não estou gerando a imagem. Tá bom. Quem está gerando a imagem é você. Ok, Fica aí quietinho. tô Bom, quieta. nessa quinta dica que ele dá é a questão do perdão. Então, na questão do perdão, ele fala que a gente tem que pegar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e perdoá-los, porque eles são o grande bloqueador do nosso desenvolvimento e evolução do nosso corpo físico. Porque sem o nosso corpo físico, não adianta a gente ficar pensando na questão do rejuvenescimento, da longevidade e da mortalidade. Muito pelo contrário, a gente vai conseguir abreviar, já que a nova era veio para transformar isso. Ele fala em nova era, que era uma expressão que nós usávamos lá 35, 40 anos atrás, que a gente só falava de nova era. Depois a gente foi, com o tempo, mudando essa expressão. Mas ele fala que essa nova era, que é, na verdade, a era de Aquários, a era da liberdade, nesses próximos 2.000 anos, ela tem que ser compatível com todas as chamas que estão em volta de nós. Então ele fala, ó, nesse ponto, não só a chama violeta também tem que estar presente, mas eu vou pedir a vocês que usem a chama verde também, assim como foi nas vivências anteriores, que ele pediu aquele ponto de luz dentro do cérebro, junto à chama verde esmeralda, que ela sempre expandisse e tomasse conta do nosso corpo. Já lá atrás, ele já vem falando sobre isso e vem explicando e dando exercícios e lições para que nós possamos nos atualizar quanto ao corpo físico também. Mas ele fala, sem o perdão fica complicado, porque o perdão é uma virtude do sétimo raio, também usado no sexto, né? É uma virtude do sétimo, junto com a misericórdia, junto e usado muito há 14.000 anos atrás, vamos chamar assim, né? Onde o Chohan do sétimo raio tinha sido a mãe Kuan Yin, para que a questão do perdão e da misericórdia ficasse muito enraizado em nosso corpo. Então ele fala, olha, perdoe as situações principalmente passadas, porque ele já percebeu que as situações que nós criamos hoje em dia, elas são praticamente dissolvidas por tudo que nós fazemos, justamente pelos dharmas também que nós criamos, não deixando que o nosso karma prossiga com a sua criação. Então, ele é muito inteligente no que faz. Bom, é claro, né? É um mestre ascenso, mas ele deixa, né, a coisa meio que moída para a gente, né? Meio mastigada, né? Para a gente não precisar mastigar. O sexto ponto que ele diz é a questão da respiração correta. Aí, na questão da respiração, ele fala
que respirar é viver. E esse viver é o espírito. A gente às vezes não entende muito bem, mas respirar é viver, é espírito, é alimento, é comida espiritual, é comida para o espírito. E a respiração profunda e ritmada, já ritmo também é uma virtude do sétimo raio, na vida não é só as coisas que nós estamos fazendo que tem que ter ritmo. A respiração, a forma como nós respiramos também tem que ter ritmo. E que o ritmo é a boa base para uma boa saúde. Então, respirar é fundamental. E ele fala que nós, através do elemento ar, não sabemos respirar. Infelizmente, nós temos dificuldade para estar purificando, vamos dizer assim, a humanidade como um todo, que a gente não sabe respirar. Bom, mas a gente pode dizer, ele fala, como vocês devem respirar. Em primeiro lugar, a gente vai ter que falar com a mestra Áries. Nós vamos ter que falar com a mestra Áries, porque a mestra Áries, ela é a mestra do elemento ar. Então, a gente tem que falar para ela que a nossa imperfeição no respirar o elemento que é próprio dela, que ela conduz, para que a gente possa se tornar uma até raridade entre as pessoas que fazem parte da humanidade. Porque se a gente respirar direito, vamos ser poucos aqueles que dentro da humanidade está fazendo um serviço perfeito para o corpo, para a matéria, para que a alma e o espírito possam viver mais junto a nós, já que a longevidade e a mortalidade têm esse interesse e esse perfil, para que a alma também dure mais, aprenda mais e que o espírito faça o seu trabalho juntamente com a alma no corpo físico, aprendendo e desenvolvendo, evoluindo tudo aquilo que nós precisamos fazer enquanto estivermos aqui. Então, ele fala que isso é fundamental e que nós que estamos aqui para aprender, trabalhar e purificar essa terra, temos que aprender esse serviço extra. E esse serviço extra é muito delicado, porque nós temos que criar um invólucro em torno de nós, aonde vai nos proteger de todas as imperfeições que hoje o ar que nós respiramos é improdutível a essa longevidade e essa mortalidade. Se nós fizermos, vamos dizer assim, esse invólucro em torno da gente, transparente, de uma forma pensada, raciocinada, como ele está explicando, nós, além de respirarmos corretamente, porque estamos dentro desse invólucro, tudo aquilo que é negativo, improdutivo para a nossa saúde, vai ser dissolvido, vai ser filtrado e vai possivelmente purificar todos os nossos corpos, através dos véus que ele vai criar em torno da gente, porque nós estamos lúcidos, nós estamos pedindo, nós estamos visualizando esse invólucro em torno da gente, que vai ser muito radiante de luz, vai ter muito. Ele é muito cintilante, né? Eu sou homem, coisa cintilante para mim é aquilo que tem brilho, aquilo que ofusca muito a vista da gente. Então, que aquela luz é a substância que ele quer que a gente vislumbre, mas ela numa cor. E não podia ser outra. Ele pede que esse invólucro ele seja violeta. E isso vai nos purificar não só a nós, mas toda a atmosfera que tiver à nossa volta. E dessa forma, aquilo que a gente estiver respirando dentro desse invólucro, ele vai construir sempre e constantemente à nossa disposição o ar que nós necessitamos para dar longevidade e a imortalidade que nós procuramos.
E isso também, através desse invólucro e dessa substância violeta que vai nos proteger, inclusive, ele fala, contra cheiros desagradáveis, e ele fala em todas as espécies e contra todas as diversas irradiações nocivas que hoje são colocadas no ar que nós respiramos. Então, ele está falando de todos os combustíveis, está falando de todos os motores, né? Está falando de tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, a gente coloca no ar, que eu não vou entrar nessa matéria agora, mas você não teria que entrar, inclusive, na questão da pecuária, né? Então, é uma coisa assim estrondosa aquilo que a gente está colocando no ar. Tanto é que uma vez eu fiz purificação de minerais no corpo, pondo os pés numa bacia, né? E depois você vai limpando, você vai tirando o cobre, você vai tirando todos os minerais que estão em produção dentro do seu corpo e que você não sabe. Esse trabalho eu fiz, inclusive, lá na clínica Tobias, que é uma clínica famosa que tem aqui em São Paulo, que é uma medicina alternativa que a gente chama de antroposófica, que é do Dr. Rudolf Steiner, ele que fez a criação dessa medicina. Então, ele pede, vamos sair da crise, pessoal, porque a crise para nós não é essa externa. A crise para nós, que eu quero dizer, também é para eles, né? Essa crise econômica, que não tem comida, que não tem isso, que tem inflação. Isso aí, para eles, não é crise. Isso aí, para eles, nem chega perto do que é uma crise. Então, ele fala, a crise é o ar que você respira, é o que você bebe, é o que você come. Então, isso para nós é uma crise. Saia dessa crise destrutiva que está na sua volta, fazendo esse invólucro, né? Ele acompanha esse invólucro com os seus movimentos, ele não é estático, né? É como se fosse uma malha muito fina, de fio 70, vamos falar assim, né? Inclusive fio egípcio, daquele mais fino que existe, né? E quando você se mexe, ele te acompanha todos os movimentos, você não sai dele, né? E você respira dentro dele. Então, aquilo que está externamente fora não entra dentro de você. Então, a sua respiração limpa, uma respiração correta, é o que ele fala. O 7º ponto é que nós podemos aliviar as nossas dores através da luz violeta. Aquelas pessoas que têm muitas dores no corpo, ele fala, isso é brincadeira de criança, tirar dor. Se vocês não aprenderem, se vocês ainda estão tomando remédio, é porque vocês não leem o que eu falo, ou vocês não estudam aquilo que está à disposição de vocês. Então, ele fala que a forma mais fácil da gente acabar com todas as dores, a primeira coisa é a gente visualizar a chama violeta. Depois que a gente visualizar a chama violeta, a gente pega o nosso braço, né, e levanta o nosso braço esquerdo, com as palmas sempre viradas para cima. E nós vamos usar o nosso polegar e o nosso indicador, e vamos juntá-los, né? Não é aquela história lá do professor Raimundo, que fala assim, mas ele junta esses 2 dedos também, né? Então, a gente vai juntar esses 2 dedos, com a mão para cima, e a gente vai ver a energia violeta entrando pelas palmas da nossa mão, percorrendo todo o nosso braço esquerdo, percorrendo depois todo o nosso corpo do lado esquerdo, passando pelo lado direito, subindo pelo lado direito até chegar na mão, no braço e na unificação do indicador e do polegar. E aí sim, nós vamos pegar esses 2 dedos e vamos colocar no lugar aonde está doendo do nosso lado direito. Do nosso lado direito. Congelou? Não, deu uma pode falar. Aí, mas quase que deu a congelada de novo, hein? E vai do lado direito. A mesma coisa se fazendo se a dor está no eixo do lado esquerdo. Aí a gente levanta o braço direito com a mão espalmada para cima, fazendo com que a luz violeta entre pela palma das nossas mãos, percorra o nosso braço, todo o lado esquerdo, subindo pelo lado direito
inteirinho até chegar na nossa mão esquerda, aonde os nossos dois dedos estarão juntos, polegar e indicador. E aonde estiver a dor do nosso lado esquerdo, nós vamos lá naquele ponto e colocamos lá, sempre deixando a mão levantada opostamente, entrando luz violeta. Ele disse que se a gente fizer isso, além de toda a corrente da luz violeta passando pelo nosso coração, nós vamos ter uma resolução de todas as nossas dores de uma forma que vai parecer mágica, ele fala. Mas aí, fazer o quê, né? Estou no 7º ponto. Eu tive que sair do ar e tive que voltar, né? Não conta esse período que eu fiquei fora? Então, eu tive que fazer isso, né? Aí ele fala assim, eu vou pedir para vocês falarem uma frase baixinho, uma frase baixinho, enquanto se estiver mentalizando e fazendo tudo isso. Uma frase baixinho. Eu sou a poderosa e transmutadora chama violeta. Eu sou a poderosa e transmutadora chama violeta. A gente pode dizer essa frase baixinho quantas vezes a gente quiser. Porque nós vamos estar pensando sempre que nós estamos sendo purificados pela luz violeta. E em seguida, e depois que nós repetimos esse exercício, sempre do ponto inverso, quando precisar, aí ele pede de novo que a gente diga baixinho. Eu sou a divina e curadora luz crística. Eu sou a divina e curadora luz crística. Essa luz crística é a poderosa força da vitalidade, da energia vital que está dentro de nós e que está sendo reacendida todas as vezes que nós estivermos com dor, para que nós possamos eliminá-la de uma vez por todas. Então, primeiro transmuta. A lição é essa. Primeiro transmuta, depois cura. Primeiro transmuta, depois cura. Você continua na semana que vem. Mensagem final em 1 minuto. Pois mas termina a semana que vem com mais 2 dicas, mais essas 2 dicas, em 5 minutos ou 10 no máximo, eu estou falando. Mas então, se não tem como, senão não fica gravado. Mensagem final, está acabando o tempo. A mensagem final é essa, tem que ter um outro tema, você acende uma vela antes de descobrir qual tema vai mandar, para que seja um tema plausível, que a gente tenha conhecimento. Né? Não para falar de um tema que a gente ainda não tem a perfeição. Foi excelente. Obrigada, muito pouco. Bom, um bom feriado a todos. Um bom feriado a todos, né? E que todos tenham esse final de semana iluminado com muita luz, muito amor, muito afeto, muito carinho, e que nós possamos começar a outra semana com bastante saúde, proteção e trabalho, que é o que todos nós queremos e precisamos. Amém. Um beijo a todos e obrigado por estarem aqui conosco. Obrigada. Gratidão. Namastê, família Pax. Obrigada, Bueno.